Tenho aqui, boa tarde, tenho a Emma há mais ou menos 2 anos e tem sido muito difícil de aceitar. Sinto que fiquei burra. Como posso trabalhar sem ter tanta dificuldade? Tem sido muito difícil, para mim aceitá-la. A aceitação é, eu que trabalho com esclerose múltipla, a aceitação é o tema central das minhas sessões, porque realmente aceitar esta circunstância é muito ingrato, nós sabemos que sim, mas a verdade é que a circunstância, aquilo que nós não podemos controlar, também não podemos gastar toda a nossa energia. No fundo é agarrar numa situação, perceber qual é a situação que nos está a provocar no momento mais angústia e separar um bocadinho aquilo que nós podemos controlar e aquilo que nós não podemos controlar. Dentro da mesma situação, o que é que eu controlo e o que é que eu não controlo? E focar-me ao máximo na parte de o que eu controlo. Isso ajuda-nos um bocadinho a libertar-nos de alguma angústia, de alguma pressão, baixar aqui os níveis de stress, mas a aceitação é mais uma questão que é ingrata e que deve ser, quando nós não conseguimos, isto é um processo também, e é um processo que eu aconselho que se nós realmente estamos a ter muita dificuldade e começamos até a entrar em sintomatologia muito depressiva e estamos a entrar num ciclo que não conseguimos sair dele, é importante que se trabalhe isto com profissionais de saúde. Na tua opinião, quando é que a pessoa deve realmente pensar em consultar um psicólogo? Ou seja, quando é que há o clique de que, ok, agora é o tempo certo? Uhum. Bem, eu sou suspeita, mas para mim é sempre o tempo certo. Eu acho que ninguém perde por consultar um psicólogo. É a mesma coisa que no nutricionista. Nós conseguimos comer, sim, nós conseguimos ouvir os sinais do nosso corpo e saber, estou com fome, ou estou com mais apetite, se calhar um apetite descontrolado. E conseguimos jogar um bocadinho com isto. Mas se formos a um nutricionista e ele nos der algumas ferramentas, algumas estratégias para nós entendermos isto muito melhor, ótimo. E em psicologia é a mesma coisa. Em psicologia, realmente a psicologia é uma dinâmica entre terapeuta e paciente muito interessante que acaba por dar aqui um reforço, uma maior facilidade no processo de autoconhecimento. O autoconhecimento dá-nos uma independência muito maior. É sempre muito positivo, independentemente de termos ou não termos sintomatologia derivada de alguma perturbação, de alguma depressão, de uma ansiedade já muito excessiva, ou de alguma compulsão, o que for, seja lá que perturbação for. Independentemente de termos estes sinais, eu acho que é sempre uma mais-valia ir a um psicólogo. Agora é claro que é importante ir com mais urgência, digamos assim, quando sentimos que estamos num ciclo já, como eu falei, um bocado crónico, já nos arrastamos com determinados sintomas, com determinadas emoções e não saímos daquele ciclo. Quando isto já é excessivo, quando já não conseguimos fazer as coisas de outra maneira, aí sim é urgente ir a um psicólogo. Eu já tenho esclerose múltipla há muito tempo, desde os 15, e já tenho 29. E a questão de ir a um neurologista com uma idade muito nova, já de si, é um estigma. Acrescentar um psicólogo ainda é mais. E eu queria falar para essas pessoas mais novas e com esclerose múltipla, como é que as emoções que estão presentes em todos nós e que nos afetam tanto, a qualquer pessoa, não é normal, sem doença, pronto, já nos afeta, a pessoas com esclerose múltipla ainda afetará mais, como, de que forma e o que é que devemos estar atentos? Ver se eu percebi a tua pergunta. É muito focada na esclerose múltipla. O que é que deve estar, o que é preciso estar-se mais atento dentro da esclerose múltipla? Então, dentro da esclerose múltipla, a aceitação da doença é
Isto aqui da aceitação, eu já disse que era ingrato e é, porque eu não sei até que ponto é que se chega totalmente à aceitação. Mas vamos trabalhar para a melhor qualidade de vida possível, para o melhor bem-estar possível. E sim, trabalhar esta questão da aceitação é muito importante, assim como trabalhar as perdas. A verdade é que na esclerose múltipla vai-se com o tempo tendo algumas perdas. E espera-se que com boa terapêutica, claro que sejam o menor possível, não é? Que não sejam muitas, mas vamos sim sentindo algumas limitações. E é muito importante trabalhar isto, trabalhar a perda de uma função ou de parte de uma função e a adaptação disto a outra coisa. Não conseguimos, por exemplo, fazer uma coisa, mas vamos nos adaptar para fazer uma diferente. Isto é muito importante. Depois, muito importante também é trabalhar o stress. O stress, como eu vos disse, influencia aqui o nosso organismo de uma forma brutal. E o cortisol, vocês sabem que quando estão com níveis muito elevados de cortisol, é muito mais, vocês estão muito mais propensos a terem surtos, não é? E portanto baixar níveis de ansiedade, baixar níveis de stress é outra coisa muito importante de se trabalhar. Depois mais coisas, sinceramente, no geral é muito isto, é autoconhecimento. Autoconhecimento para que a pessoa consiga tirar o melhor partido de si, da sua vida, das suas circunstâncias. É muito isto, na minha opinião. E é muito incerto, não é? É muito incerto, sim. A imprevisibilidade, sim. A imprevisibilidade é aquilo que nos provoca muito stress também, muita ansiedade. E é a tal questão, é difícil de gerir, sim. E aquele foco no o que é que nós podemos controlar, às vezes tira-nos um bocadinho de peso, um bocadinho de pressão sobre isso. Gostei muito de uma parte que a doutora Carolina falou, que nem sempre se consegue aceitar, não é? E uma vez uma psicóloga mudou muito a minha maneira de encarar as coisas quando eu lhe disse, mas é muito difícil aceitar a cadeira de rodas. E ela disse, mas em vez de aceitar, pode é adaptar-se. E a partir dessa ideia do adaptar-me, eu até, pronto, comecei como a maior parte de vocês sabem, a testar várias partes do país e monumentos em termos de acessibilidades. E agora, não é uma questão, não, porque é assim, uma pessoa dizer aceito a cadeira de rodas, uma pessoa aceita casar com alguém, uma pessoa aceita, agora uma cadeira de rodas não se aceita, mas já a vejo como algo que necessito. E a partir dessa frase que essa psicóloga me disse, essa psicóloga disse de, mas se não consegue aceitar, adapte-se, pelo menos, não é? Surgiu essa ideia deste projeto de turismo e acho que foi muito importante e queria confirmar o que disse, nem sempre se aceita, mas a gente consegue adaptar-se. Aliás, como disse o imperador, o Marco Aurélio, que foi um grande filósofo, ele disse que não era o mais inteligente nem o mais forte que iria vencer, mas aquele que melhor se adaptasse às mudanças. E na esclerose múltipla é um contínuo ou uma contínua adaptação às mudanças. É mesmo isso, Cândida, obrigada. E sim, quase que explicou melhor aquilo que eu estava a complicar. Falaste bastante de inteligência emocional e aqui ligando também um pouco à empatia. Será possível nós conseguirmos desenvolver a nossa inteligência emocional se não estamos dispostos ao nosso autoconhecimento? Eu diria que não. Eu diria que não, sim. Nós precisamos de ter consciência daquilo que sentimos, do porquê que sentimos para conseguir. Nós podemos realmente treinar aqui respostas de muito controlo e saber que em determinadas situações, por exemplo, em situações em que nós nos tornamos agressivos, nós treinarmos muito a nossa capacidade de não ser agressivo. Mas isto não é propriamente treinar a nossa inteligência emocional. Isto é treinar uma resposta específica de controlo para um estímulo. Treinar a inteligência emocional é diferente e eu acho que não é possível sem um autoconhecimento, sem uma autoconsciência do que se sente e do porquê que se sente.
Não, pronto. Eu fiz desta questão mesmo por isso, porque acho que cada vez mais começamos a ouvir falar na inteligência emocional e toda a gente diz que é algo que gostaria de desenvolver, mas depois não estão dispostos à primeira parte, que é a desenvolver o autoconhecimento. E é uma coisa muito difícil de se fazer, porque nem toda a gente está preparada para o fazer, porque vai trazer muita coisa, não é? E portanto queria-te perguntar só para que as pessoas que têm tanto interesse na inteligência emocional realmente reflitam um pouco que se calhar o autoconhecimento vem primeiro. Na meditação nós alteramos a nossa frequência de ondas cerebrais de beta para alfa e isto é ótimo para muita coisa. Eu podia também falar muito de meditação, mas é uma estratégia boa para esta questão do autoconhecimento e bate um bocadinho naquilo que vai ao encontro do que a Mara estava a dizer. Nós temos que nos permitir estar, sentir. Se nós não nos permitirmos a isto, então sim, não dá para ir mais ao longe. De tudo aquilo que se disse aqui, eu já passei um bocadinho por isso. E acho que a mudança, não sei se concorda comigo ou não, a mudança tem que partir de nós. Primeiro nós é que temos que tomar consciência do problema que temos e a partir daí começar a operar as mudanças que pretendemos. É assim ou não? Sim, sem dúvida. Sim, vocês são um público fantástico, complementam imenso as minhas, o que eu digo. É isso mesmo, Patrícia. Aquilo que pode acontecer e que muitas vezes nós trabalhamos em consulta é mostrar à pessoa a importância de se calhar fazer esse trabalho e ter essa consciência e dar esse passo que a Patrícia está a dizer, mas a verdade é esta. Nós só trabalhamos aquilo que permitimos ser trabalhado, não é? E portanto eu claramente concordo com isso. Eu sempre fui uma pessoa muito negativa, muito negativa. O mundo está contra mim, pronto, decididamente. Então quando eu tive esclerose múltipla, quando foi o diagnóstico, claro, a situação piorou ainda mais. E eu quase que me fui abaixo. Felizmente notei que me estava a ir abaixo, e como também tenho 2 filhos, tinha que reagir, não é? Não podia deixar-me definitivamente ir abaixo, então consultei uma psicóloga, mas eu própria decidi que tinha que mudar. E então comecei a ler coisas sobre, não sei se a Carolina concorda com estes passos que eu dei ou não, comecei a ler coisas sobre mindfulness e comecei então, eu até posso mostrar aqui um livro que eu li e que me ajudou imenso, que é 6 minutos, não sei se conseguem ver, 6 minutos para mudar a sua vida. Parece um título muito fuleiro, daqueles títulos do Reader's Digest, mas ajudou-me imenso. O que é que me ajudou a perceber? Em vez de pensar que o mundo está contra mim, pensar o que é que eu posso fazer pelo mundo e o que é que eu posso fazer pelos outros. Quais são as coisas agradáveis que acontecem na minha vida. Desde os passarinhos que cantam aqui à minha porta, até das coisas mais simples às coisas mais, digamos que mais complexas, vá. E ajudar-me, e este livro ajudou-me a dar valor, a agradecer essas coisas boas, por mínimas que fossem, que eu achava que nem pensava nelas, vá, digamos assim. E ajudou-me a perceber isso. Depois, claro está, também consultei uma psicóloga, comecei a fazer meditação, comecei a fazer mais exercício. E é por isso mesmo que, pegando aqui um pouco naquilo que foram os meus últimos meses, e por isso mesmo é que eu perguntei à Carolina, a mudança tem que partir mesmo de nós, porque não adiantava eu consultar uma psicóloga porque ela não me ia ajudar a ver o lado, sim, possivelmente ajudava-me, não é? Mas se eu não visse o lado positivo das coisas,
talvez não seria a psicóloga ou psiquiatra ou qualquer outro profissional a ajudar-me. Não sei o que é que a Carolina tem a dizer sobre esta minha experiência. Sim, eu para já dou-lhe os parabéns pela forma como acabou por gerir isso. É aquilo que eu lhe disse anteriormente. Realmente sim, se nós não nos permitirmos ser ajudados, no fundo, não vai valer a pena. Eu sou uma grande promotora dessa prática de meditação, de mindfulness. Eu acho que é uma ferramenta que hoje em dia está muito na moda, mas que ainda assim eu acho que pode ser cada vez bem mais valorizada. E acho fantástico que eu utilize dessa maneira. E concordo plenamente com tudo o que disse e diga. E outra coisa, desculpe lá, Dora, só outra coisa em que eu mudei radicalmente. Dificilmente eu estaria aqui a falar com um grupo de pessoas sobre a minha doença e sobre esta minha situação, sobre os meus pensamentos, porque são para mim coisas muito íntimas e sempre e as coisas que fazem parte da intimidade não são para expor publicamente, sempre foi a minha maneira de ver. Mas o facto de me juntar a vocês e a pessoas que têm os mesmos problemas ajudou-me imenso. E acho que é muito importante também expormos o nosso caso, os nossos problemas, as nossas limitações, a nossa situação, não só para nos ajudarmos a nós, mas também para ajudarmos os outros. Acho que isso é muito importante, porque eu ao ouvir os outros também tiro aquela senhora, a Cândida, que fez esse livro sobre os monumentos que têm acessibilidade, é uma coisa fantástica. Eu sinto-me muito mais forte e já disse isso outras vezes, desde que estou aqui nestes grupos, e obrigada a todos por isso. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos.